Quero começar com uma ideia. Se queremos falar de hegemonia, acho que é importante, diante da hegemonia, falar de algo mais amplo, que é a doutrina. A doutrina geralmente é vista como algo ruim, doutrinário, mas pode-se ver de um outro lado. A doutrina é o que mistura a visão do mundo, uma esperança para o futuro e uma estratégia para construir essa visão do mundo, um passo para construir isso. Quando olhamos isso, acho que é muito importante e já é importante visitar o que criamos antes, o que estava, qual era a visão do mundo, qual era a doutrina da esquerda, mas também dos movimentos sociais do século XX, porque nós estamos vindo dessa história, os sindicatos, as pessoas da esquerda, as pessoas que tiveram um pertencimento partidário, vem de um corpo doutrinário do século XX que devemos conhecer. Sim, depois podemos criticá-lo, mas devemos sair e entender isso. Para ser breve, eu acho que poderíamos distinguir nessa doutrina do século XX três andares. Há um andar ou uma camada que é a visão do mundo, o socialismo. O socialismo no século XX era como tomar o poder do Estado e, com o poder do Estado, nacionalizar os grandes meios de produção e os grandes bancos e as grandes coisas da indústria e dos serviços nos nossos países. E planejar a economia para mudar o sistema de uma lógica de mercado para uma lógica de planejamento para as necessidades do povo. Esse foi o nosso pensamento. Se falarmos de social-democrata, comunista, trotskista, era isso que nos unia. E para dar um exemplo um pouco mais concreto, há uma frase que eu gosto muito que vem de Carlos Kutsky, era um social-democrata de um século atrás, adquiriu importância no século XIX e no início do século XX foi o homem principal da teoria social-democrata do socialismo. E numa polêmica de 1917, ele disse, é muito simples o socialismo, é a administração dos trens, mas é a escola da sociedade. Como deveríamos organizar a sociedade em conjunto, como uma sociedade de trens, como um trem. Nessa visão muito tecnicista, muito centralista, estava a visão de todo o movimento operário. Talvez vocês lembrem da palavra muito conhecida de Lenin na Rússia. O comunismo é a soviética, mas é a eletricidade. É um pouco como a administração dos trens. Dá uma visão de como eram as ideias das ideias dessa época. O segundo andar, estratégia, como chegar ao socialismo, o enfrentamento entre correntes políticas, os social-democratas que queriam chegar ao poder pelas eleições, os insurrecionistas, como os trotskistas, que achavam que a única solução estava na insurreição, e muitas misturas entre essas estratégias. E depois temos o andar das diferenças políticas, da luta de partidos. Nesse segundo andar, mas depois havia um outro andar que reunificava todos esses movimentos. Quais são os meios, as forças que podem construir essa estratégia para chegar ao socialismo? E, novamente, todo mundo concordava. Somente a classe operária tinha condições de conduzir esse movimento. E para construir essa estratégia, a classe operária precisava de instrumentos. O sindicato, obviamente, mas principalmente o partido, que fosse o único instrumento capaz de construir isso. E se olharmos a nossa história de hoje, de 2010, há muitas coisas que vêm dessa época. Estamos no Brasil aqui. O nome do partido de Lula, o Partido dos Trabalhadores, não é o Partido das Mulheres, não é o Partido dos Negros, não
é o Partido dos Índios da América, é o Partido dos Trabalhadores, o que quer dizer que a classe operária era vista como a classe fundamental, a única classe capaz de conduzir esse processo de mudança. E isso que é verdade no Brasil é verdade no mundo inteiro, não é específico do Brasil, mas dá uma ideia do fato de que isso já existia. E quando falamos de hegemonia, todo mundo pensa em Gramsci. Gramsci saiu dessa necessidade da classe operária de ter uma hegemonia na sociedade, com intelectuais orgânicos e todos os aparelhos e as maneiras de pensar para construir essa hegemonia, para chegar numa estratégia. Essa era a visão do mundo dessa época. E não era somente a visão do mundo do socialismo. Em muitos países do Sul também havia uma ideia que vinha da modernidade do século XVII e XVIII, porque podíamos dizer que a classe operária queria conduzir o processo, também é o povo que podia mudar as relações de força no mundo e de sair do colonialismo ou do subdesenvolvimento. E havia também essa ideia nos partidos do Sul que queriam construir também um sujeito particular, o povo unido, e toda essa visão, e eu penso que é uma crise total e definitiva. Conheço um pouco da Índia e sabemos que há forças desse mundo antigo, de há 10 ou 20 anos, que continuam nesse pensamento e devemos trabalhar com ele. Mas a minha impressão é que a mudança hoje é quase total e que ninguém quer um socialismo desse tipo e que é uma mudança de visão do mundo muito profunda. E para dar 2 exemplos aqui na América Latina, o mais óbvio é o Fórum Social Mundial. Antes tínhamos a ideia de que o mais importante entre nós era a unidade. Todo mundo lembra dessa palavra do Chile, o povo unido jamais será vencido. Hoje, se lemos a Carta de Princípios do Fórum Social Mundial, todos estamos dizendo o nosso pluralismo, as nossas diversidades são a nossa riqueza. É exatamente uma visão oposta, é a visão contrária, totalmente diferente do que enfatizar a unidade. Mas há outros exemplos muito interessantes para os que se interessam um pouco pela história. Há um país da América Latina que foi, durante todo o século XX e até hoje, um dos mais avançados no nível das lutas, um dos mais interessantes. Falo da Bolívia. Teve uma revolução muito forte em 53. Durante essa revolução havia uma federação sindical, a COB, e dentro da COB, a Confederação dos Operários da Bolívia, havia uma confederação-chave dos mineradores. Os mineradores da Bolívia adotaram um texto-chave, as teses de Calapallo. Quando se lê isso hoje, vocês podem encontrar isso na Wikipedia, não há uma palavra sobre os povos indígenas. Temos a ideia ali de que os camponeses não somente podem seguir a classe operária, os sindicatos e partidos que vêm da classe operária, mas quando se olha hoje a Bolívia do Evo Morales, há uma mudança de perspectiva total, mas nos 2 casos, provavelmente a Bolívia seja o país mais adiantado na sua visão do mundo, mas ler as teses de Calapallo e ler a Constituição atual da Bolívia mostram a mudança total da visão de Bolívia em 50 anos. Isso me parece ser chave, obviamente, o que as pessoas estão enfatizando, e Gina e Boaventura fizeram isso muito bem, o fato de entender a multiplicidade, que nenhum movimento pode dar a linha, que nenhum movimento pode falar em nome dos outros, que cada voz deve ser ouvida, e que não há uma voz, uma classe, um movimento que possa pretender estar na liderança da mudança e do movimento. Isso é provavelmente o que nos une. Mas agora também devemos ver um pouco os limites desse pronunciamento, ou pelo menos ver como algumas das interpretações desse pensamento criam novos problemas, porque se avançamos um pouco mais, temos a ideia de que a única coisa importante é que os de baixo, os de cima não nos interessam, e no pensamento pós-moderno está um pouco isso,
mas há muitos textos também de argentinos e franceses. Temos a ideia de que só o local, que o de cima não é nossa história, que a nossa história é o local, porque é o único lugar onde temos a possibilidade de agir como um movimento no meio dos outros, sem ter nenhuma tentativa de liderança, de condução do processo. E quando olhamos o mundo, podemos imediatamente ver os problemas que este pensamento traz. O primeiro problema é o fato de que os poderosos não veem o mundo de baixo, veem desde cima, porque eles têm todos os meios, eles têm o poder financeiro, o poder econômico, têm o poder militar. E isso fica claro no Afeganistão, no Haiti, no Iraque. Vemos que há uma visão que vem de cima quando se fala dos poderosos, mas também aqui na América Latina há muitas experiências que demonstram que pensar somente no local não funciona.